A paz de Jesus. Olá, amados irmãos, missionário católico, eu de Duarte. Eu venho por meio desse vídeo desmascarar uma situação dentro da igreja. O pecado, o diabo existe, a ação demoníaca existe, e quero falar para vocês das 5 formas de ver o demônio dentro da igreja hoje, porque infelizmente a heresia está penetrando a nossa igreja. E até mesmo quando os evangelhos falam do demônio, falam da ação do demônio, sempre aparecem umas homilias, dizendo, não, era uma doença, era uma forma de expressar o mal, é um jeito de dizer que o mal existe, e infelizmente está assim dentro da igreja. Queria lembrar para vocês que a Bíblia fala do demônio 245 vezes só no Novo Testamento. O Concílio Vaticano II fala do demônio 17 vezes em vários dos seus documentos. E o Catecismo da Igreja Católica é unânime dizer, parágrafo 391, parágrafo 2851, é claro de dizer que o demônio existe, além daquela alocução verbal do Papa Paulo VI, né, chamado Livrai-nos de todo o mal, lá de 1971. Mas eu quero começar com vocês aqui, pela primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge buscando a quem devorar. Então, meus irmãos, a carta de Pedro é clara. Nós temos um adversário, nós temos um inimigo. E esse inimigo é Satanás, que anda querendo devorar você. Por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 7, a palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá para longe de vós. Então o demônio existe. Mas vamos lá. Quais são as 5 ações de ver o demônio dentro da igreja? Eu quero falar sobre isso e falar sobre as 3 fraquezas de Satanás. Primeira ação, primeira forma de ver o demônio dentro da igreja, não é ação, primeira forma de ver o demônio, é aqueles que negam que o demônio existe. Você vai lembrar do Padre Quevedo, que ia para a televisão dizendo, não existe. E não somente o Padre Quevedo, que já bateu as botas, mas tantas e tantas pessoas que negam com unhas e dentes a existência do demônio. Que diz que não, o demônio é a forma de expressar o mal, o demônio é a corrupção, o demônio é o sistema, o demônio é uma forma abstrata de dizer que o mal existe, o demônio é a droga, o demônio é a bebedeira. Gente, está cheio de gente assim dentro da igreja. Padre, teólogo e até bispo, pasmo, eu já fui em diocese que tem bispo dizendo que o demônio não existe em homilia, para você ver a gravidade da situação. Mas vamos lá, como é que nós provamos, e essas pessoas que vão ver esse vídeo, seja um padre, algum teólogo, algum bispo, eu queria que você colocasse a mão na sua consciência, que você não é mais católico, você está sendo um herege disfarçado dentro da igreja católica, porque negar uma verdade de fé da igreja é uma heresia se você é católico. Mas vamos lá, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, a palavra diz assim, aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Gente, olha que coisa grave. Presta muita atenção nisso. Jesus se manifestou para fazer uma única coisa, para destruir as obras do demônio. Então, se o demônio não existe, não há obra do demônio. E se não há obra do demônio, Jesus se manifestou em vão. Jesus morreu em vão. Meus amados irmãos, quando eu fui crismado, o meu bispo me perguntou, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Eu disse, eu renuncio. Então eu quero perguntar para os senhores teólogos, para os senhores sacerdotes e para os senhores bispos que dizem que o demônio não existe. Se eu fui perguntado, se eu renuncio ao demônio, autor e princípio do pecado, então se o demônio não existe, o pecado não existe. E se o pecado não existe, Jesus morreu em vão. Vocês estão dizendo que Raul Seixas disse, mamãe, eu tenho medo, coitado, foi tão cedo de pendurado numa cruz, eu não sou besta para tirar onda de herói. Se o demônio não existe, então Raul Seixas está certo, Jesus foi besta, foi tirar onda de herói. Não, Jesus não foi besta e Jesus não foi tirar onda de herói. Ele morreu para pagar os nossos pecados, para nos arrancar das garras de Satanás, para nos arrancar do poder das trevas. Mas tem uma coisa, irmãos. Normalmente as pessoas que na igreja falam que o demônio não existe, estão com o rabo preso com o demônio. Quem fala que o demônio não existe, está fazendo a vontade do demônio em tudo. Quando você escuta alguém dizer dentro da igreja, seja teólogo, seja padre, seja pessoas que pregam que o demônio não existe, está vivendo no adultério, está na mulherzada, está no homossexualismo, está na pornografia, está fazendo tudo que o capeta quer. Aí é melhor falar que o capeta não existe mesmo, porque afinal de contas já está de mão dada com ele, né?
E como dizia o nosso amado São João Maria Vianney, se na tua caminhada não bater de frente com o demônio, estás caminhando na mesma direção do demônio. Tudo que o demônio quer é que você ensina que ele não existe, porque assim ele pode trabalhar tranquilo, fazer o inferno tranquilo, e você fica na mão dele, sem saber que está sentado no colo dele, para depois o quinto dos infernos morar com ele. Então, meus amados, negar a existência do demônio é negar a salvação, é negar a redenção, é negar o valor do sacrifício de Jesus na cruz. Está aí, ó, 1 João 3, versículo 8. Ele se manifestou para destruir as obras do demônio. Então esse primeiro grupo aqui está encerrado. O demônio existe, é verdade de fé da Igreja Católica, tá bom, senhores? Está lá no Catecismo 2851, 391, está em 17 documentos do Concílio Vaticano II, 17 páginas do documento do Concílio Vaticano II, cita 17 vezes, e não é possível que tem pessoas que se diz católica, da linha de frente da igreja, negando uma verdade de fé dessa. Mas volto a dizer, quem nega isso, está com o rabo preso e está na mão do demônio sem saber. Segunda forma de ver o demônio na igreja, eu anotei para vocês aqui, é aqueles que vê o diabo em tudo. Veja, se tem um grupo daqui que não vê o diabo em nada, tem um grupo de cá que enxerga o diabo em tudo. E normalmente as pessoas que vê o diabo em tudo e atribuem tudo ao diabo, normalmente são pessoas que têm medo do demônio. E o demônio é o pai do medo. Tudo que o demônio quer é que você tenha medo dele. Porque eu gosto de dizer para as pessoas, a nossa meta de cristão não é derrotar o diabo. A nossa meta é jogar na cara do diabo que ele já está derrotado, que ele já está vencido e que a vitória já é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O centro da fé católica não é o demônio. O centro da fé é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o vencedor. Ele nos arrancou do poder das trevas. Então, meu irmãozinho, quando você está enxergando o diabo em tudo, você está colocando o diabo como centro, e é tudo que o demônio quer. Ou pior, você está com medo do demônio, e aí é tudo que ele quer que você tenha medo dele. Então veja bem, na nossa fé, o diabo não sai para Jesus entrar. Aqui Jesus entra para o demônio sair. Na nossa fé, o diabo não será derrotado. O diabo já está derrotado. O diabo já está vencido. E eu não tenho que ter medo de praga, maldição, feitiçaria, bruxaria. Porque entre mim e Satanás tem o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a maior prova é que os católicos são assim. Quando a criança está doente, leva para benzedor, leva para curandeiro, leva para tomar paz, leva não sei para onde, porque em vez de levar para ser abençoado, leva para lugares que justamente trabalham com espíritos malignos. Olha que consequência que isso gera na vida de uma pessoa. Então é impressionante, pessoas que a gente diz, eu fizeram bruxaria para mim, lançaram maldição, fez macumba, fez feitiçaria, meu cabelo está caindo, tem que ir num benzedor, o cabelo está caindo, vai procurar o demônio para melhorar o cabelo. Gente, pelo amor de Deus! E o demônio hoje está escondido atrás das filosofias orientais, atrás da yoga, do reiki, do zen, da constelação familiar, da microfisioterapia. E tem gente aí atolado nisso, que está cego por Satanás e não consegue entender. Meus irmãos, cuidado com isso. Porque quando a gente passa a enxergar o demônio em tudo, o demônio quer isso porque aí ele tem medo de nós. Perdão, aí nós temos medo dele. E quando a gente tem medo do demônio, a gente procura tudo que é do demônio achando que é de Deus. Olha a gravidade, eu vou repetir. Quando a gente tem medo do demônio, a gente procura as coisas do demônio achando que é de Deus. Então, costurou seu nome na boca do sapo, o sapo tem diarreia. Meu nome está gravado na palma da mão de Deus. Entregou meu nome para Exu Caveira, tranca a rua, pomba gira, tranca tudo, raio pata. Pode colocar na mão do chefão. Entre você e o chefe do inferno tem o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor, e diante dele todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Então, meu amado, para de enxergar o demônio em tudo, porque o centro da fé não é o demônio. O centro da fé é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira forma de ver o demônio na igreja, que é a casa mais grave que existe, primeiro aqueles que não vê o demônio em nada, segundo os que vê o demônio em tudo. Aí vem o terceiro grupo, que é o pior de todos, aqueles que ignoram o diabo. O que é o grupo que ignora o diabo? São sacerdotes aqui no meio católico, também bispos, também teólogos, também pregadores, ou também no meio dos nossos irmãos protestantes. Pessoas que sabem que o demônio existe, creem que o demônio existe, sabem que o demônio age, mas preferem nunca falar do demônio.
Certa vez eu ouvi da boca de uma freira, de uma religiosa: não, se você está na praia e alguém chama você pelo nome, você se apresenta. Assim a gente não pode falar do demônio não, porque senão o demônio vem. Eu disse para ela: minha irmãzinha, que mentalidade é essa? Então quando Jesus falou do demônio, o demônio vinha até ele. Quando o demônio é ignorado, ele age sem ser incomodado. Não, vamos falar do amor de Deus, falar da misericórdia, falar do perdão. Você fala do amor de Deus, de misericórdia e perdão, e a pessoa continua na mão do demônio, fazendo o que o demônio sabe, faz o que o demônio quer sem saber. Porque nunca se denuncia. Meus queridos, minhas queridas irmãs religiosas da Renovação Carismática Católica, Efésios 5:11, Paulo diz: denunciai abertamente as obras das trevas. O demônio tem que ser denunciado para ele não agir sem ser incomodado. Aí você vai a Aparecida do Norte, você pega aquelas homilias doce, suave, tranquila. A pessoa vai Aparecida na mão do demônio e volta na mão do demônio. Ela vai com a amante, volta com a amante, vai com o parceiro, vive na prática gay, volta vivendo, vai na corrupção e volta na corrupção, vai na prostituição, volta na prostituição, vai transando com a namorada e volta. Por quê? Porque não há uma pregação denunciando as obras das trevas, denunciando a ação do demônio. É aquela doçura, queridos irmãos, irmãs, romeiros de Nossa Senhora, telespectadores. A única coisa que denuncia é quando você vê lá o Dom Hans nessa direita, que é o dragão. Aí, quando vai falar da direita do presidente Bolsonaro, aí sim é o demônio. Mas engraçado que os mesmos que chamam o presidente de demônio, é os mesmos que falam que o demônio não existe. Vai entender esse povo, pelo amor de Deus, né? Vai entender, pelo amor de Deus. Então, infelizmente, essa galera aqui, que crê que o demônio existe, sabe que o demônio existe e não denuncia, é a galera que ignora o demônio. E quando o diabo é ignorado, ele age sem ser incomodado. Quando o diabo é ignorado, ele faz a festa sem ser atrapalhado. E digo para vocês, o demônio tem feito a festa na vida de muitos católicos por meio da bebedeira, da prostituição, das drogas, da pornografia, do adultério, da prática homossexual, de tantos e tantos pecados que está naturalmente dentro da igreja e ninguém denuncia, e ninguém fala nada, e as pessoas estão na mão do demônio sem saber. Por quê? Porque demônio ignorado trabalha sem ser incomodado. E as pessoas estão aí, indo atrás do demônio sem saber. Olha a gravidade disso, gente. Olha, e até quando o evangelho fala das tentações de Jesus, que o demônio tentou Jesus, que Jesus expulsou os demônios e mandou os porcos lá em Marcos 5. Não é bem assim. É a tentação do ter, do poder, do prazer. Vocês entenderam? E ninguém denuncia que o demônio está atrás disso. Ninguém denuncia o demônio atrás das novelas da Globo. Ninguém denuncia o demônio atrás do desenho animado. Ninguém denuncia a ação do demônio no meio de filme satânico, perambulando por aí, as pessoas viciadas. Ninguém denuncia o demônio que agora é moda na Netflix, minissérie Lúcifer. Não, é uma forma poética. É uma forma poética. Vai ver onde é que essa poesia vai levar nossas famílias. É impressionante. Demônio ignorado trabalha sem ser incomodado. Misericórdia. Quarta ação do demônio. Olha, aqueles que vê o demônio em nada, os que vê o demônio em tudo, os que ignoram o demônio, que é o que o demônio mais gosta, aí vê o quarto, porque é o mais grave. São aqueles que adoram o demônio. Meus irmãos, quando o demônio é ignorado, ele acaba sendo adorado. A religião que mais cresce no mundo é o satanismo. Pesquisa no seu Google aí, satanismo, coloca pessoas assassinadas em ritual macabro e vocês vão ver os horrores que estão acontecendo. Como que o satanismo cresce na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia e aqui no Brasil. Olha a situação da região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo, a quantidade de centro satânico que tem. Porque quando o demônio é ignorado, ele trabalha sem ser incomodado e vai acabar sendo adorado. Meus queridos, é duro você conversar com um jovem satanista. Não, tio, eu dei a minha vida para Satanás mesmo, quero reinar com ele no inferno. Satã é o rei, ele manda em mim. E aí quando o demônio entra nisso, você pega, por que isso está acontecendo? Simples. O crepúsculo do vampirão entrou no meio de nós, ninguém denunciou. Aí veio aquele desenhozinho lá, que tinha um chefinho chamado Mr. Satan, que era para criança. Um desenho japonês que gritava Viva Satã, que o Mr. Satan era o salvador do mundo, o famoso Goku. Todo mundo lembra? Aí o gato da Cinderela chamava Lúcifer. Lúcifer, que ninguém denunciou. E aí o satanismo foi entrando na cabeça das crianças. O Viva Satã, o Viva Satã. Ninguém denunciou.
hoje nós temos no Brasil a maior quantidade de jovens do mundo inscritos na magia Wicca. Fala mais de 400 mil jovens inscritos. Aquele pentagrama satânico aqui, ó, no peito, para todo mundo ver. E aí você vai em missa, e nós sabemos, senhores sacerdotes, vai ver o vídeo. Eu já atendi casos de meninas que roubavam a Eucaristia na missa, introduziam na vagina, os rapazes transar com ela com a hóstia na vagina. Eu já fui em missa de moça vestida de bruxa, com pentagrama no peito, que colocava um plástico na língua para comungar, pegar a Eucaristia, meter no bolso e correr para fazer ritual macabro. Jovem que tem vídeo na internet cuspindo na Eucaristia, masturbando na Eucaristia, queimando a Eucaristia com cigarro, pondo dentro de cachaça, jogando dentro do vaso sanitário, cagando em cima e dando descarga. Olha a gravidade, né, que nós estamos chegando. É isso que está acontecendo no Brasil, é Satanás sendo adorado, o número de missas negras do mundo aumentando, porque diabo ignorado acaba sendo adorado. Eu vou falar uma coisa pesada, não preciso dizer. Senhores sucessores dos apóstolos, queridos bispos da CNBB, vocês vão prestar caro diante de Deus por não colocar padres exorcistas na diocese de vocês. E quando vocês ignoram o demônio na diocese de vocês e não mandam nenhum padre para Roma estudar exorcismo para vir ser exorcista, o capeta trabalha sossegadamente na diocese de vocês, dentro do seminário de vocês, nas paróquias de vocês. Senhores sucessores dos apóstolos, pelo amor de Deus, vocês têm autoridade para expulsar Satanás. Aí você vai na diocese de Montes Claros, você pega um padre Wagner, você vai lá em Brasília, pega um padre Vanils, que está sofrendo, que não tem força de tanta pretender pessoas de outras dioceses com problema de libertação. Por quê? Porque as dioceses não têm padre exorcista, porque simplesmente o demônio é ignorado, e quando ele é ignorado, ele trabalha sem ser incomodado. É triste a realidade que nós estamos assistindo. Eu tenho pena. Vocês vão prestar conta, senhores episcopados, por ser sucessor dos apóstolos e ignorar a ação de Satanás no mundo tranquilamente. E o duro, meus irmãos, o duro é que o certo está virando errado e o errado está virando certo. E dói você saber o quanto o satanismo está crescendo no mundo, o quanto os rituais macabros nós estamos tendo no mundo, o quanto a situação dolorosa nós estamos enfrentando. Por que estamos enfrentando? Porque o demônio é ignorado. E demônio ignorado age sem ser incomodado. Amados, e a quinta forma de ver o demônio no mundo somos nós. Cremos que o demônio existe, mas cremos que ele já está vencido pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus diz consumaste terrestre, tudo está consumado. Ele desceu à mansão dos mortos. Ele tomou a chave da vida e da morte da mão do demônio. Apocalipse 1,18. O demônio está tão desgraçado que nem a chave da casa ele tem. Jesus arrancou essa chave e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o quinto grupo somos nós. O demônio existe, ele age, ele tenta, mas o demônio já está vencido pelas chagas de Jesus, já está vencido pelo sangue de Jesus, já está vencido pela cruz redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu digo para você que está me assistindo agora, seja qual for a perturbação que o demônio tem causado na sua vida, eu estou declarando, nessa guerra você já entra vencedor e Satanás já entra derrotado. Nessa guerra você já entra com a coroa da vitória e o lugar de Satanás é esmagado debaixo dos seus pés. Romanos 16, 20. O Deus da paz não tardará a esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Eu quero declarar no nome de Jesus, você que me assiste agora, toda a opressão do demônio na sua mente, toda a maldição de espírito, de suicídio, de ódio, de vingança, de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, eu ordeno no sangue de Jesus, saia da tua vida agora, porque com Cristo você é mais do que vencedor. Você vale a última gota do sangue de Jesus. E Satanás não tem autoridade sobre a sua vida, porque com Cristo você é mais do que vencedor. Talvez você me pergunte, Eudes, e quais são as armas de derrotar o demônio? Já que nós sabemos disso, que ele já está derrotado, mas como que eu faço para ser vencedor sobre ele, já que ele foi derrotado por Cristo Jesus? Então, arma número 1, meu filho, oração de louvor, tá? O demônio não suporta o louvor, isso é o Frei Elias Vela que fala, por quê? Porque Lúcifer era o portador da luz. Ao se transformar em Satanás, ele não quer louvar a Deus, que a função do anjo é louvar e adorar a Deus. Então quando você começa a louvar, começa a bendizer, começa a agradecer, Satanás estremece no inferno, porque o demônio não suporta a oração de louvor. Então se você é de grupo de oração,
Por favor, ensine o seu povo a louvar a Deus, porque o louvor liberta, o louvor cura. No meio dos louvores Deus habita, e o demônio não suporta uma pessoa que abre a boca e começa a louvar e exaltar e bendizer, porque o louvor reconhece que Deus é Deus. Você não louva por aquilo que Deus dá, você louva por aquilo que Deus é. A segunda fraqueza do demônio é a humildade, tá? São João da Cruz vai dizer que o demônio treme diante de uma alma humilde, porque ele é soberbo. Então lembre-se que foi a humildade de Maria que derrotou Satanás. Eis aqui a escrava do Senhor. Eva, sendo criatura, se ser como Deus. Maria, escolhida para ser a mãe de Jesus, que é Deus, se fez escrava. No orgulho de Eva, Satanás venceu a humanidade. Pela humildade de Maria, Satanás perdeu a humanidade. Pela humildade de Maria, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, meu filho, joelho no chão e Satanás não aguenta não. Quando um homem se ajoelha, Satanás estremece no inferno. Quando uma mulher se ajoelha, o diabo treme no inferno, porque o demônio não suporta uma pessoa de joelho diante de Deus. Joelho físico, mas também o do coração, porque tem gente que joelha o corpo, mas não joelha a alma, é orgulhoso. Então, se você viver a humildade, Lucas 14:11, os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e ele vos exaltará. Quem se humilha diante de Deus é exaltado sobre Satanás e derrota o inimigo, porque ele não tolera a humildade. A terceira fraqueza do demônio é a obediência. Dom Bosco já dizia, o demônio não teme a sua penitência, ele teme a sua obediência. E no Diário de Santa Faustina ela fala de clara forma, né? Não é clara, de maneira clara. Ela diz assim: o demônio se transveste no manto da humildade, mas jamais no manto da obediência. Se tem uma coisa que o diabo nunca faz, o diabo nunca obedece. Quando você vê uma pessoa desobediente, que não aceita correção, que não aceita obediência ao padre, ao bispo, ao coordenador, desconfia. Por mais cheio do Espírito Santo que ela seja, quem está agindo nela não é o Espírito Santo, porque o obediente, ele se curva, o obediente entende a ação de Deus. Cuidado com isso. E aí eu digo para vocês uma coisa interessante. A quarta fraqueza do demônio é a oração e o jejum. A oração e o jejum. Jesus fala que há certos tipos de demônio que só se expulsa com oração e jejum. Quando o demônio quer derrotar você, ele tira você da vida de oração. Ele tira o seu tempo de oração e ele acaba com o seu desejo de fazer jejum. Amanhã é sexta-feira, meu irmão. Retome o seu jejum, retome a sua vida de oração e vamos ser vencedores sobre o poder das trevas, porque o inimigo já está vencido e com Cristo nós somos mais do que vencedores. Então vou repetir, louvor, aleluia, derrota Satanás. Humildade, derrota Satanás. Obediência, derrota Satanás. Vida de oração, você tem que orar, meu irmão, joelho no chão, aleluia, derrota Satanás. E o jejum é a fraqueza do demônio. Que Deus abençoe vocês. Sustenta o fogo que a vitória é nossa e não permita o demônio derrotar você com o pecado, porque com Cristo nós somos mais que vencedores e o meu e o seu lugar é no céu, comprado no sangue de Jesus. Aleluia, salve Maria e fogo na alma.